Olá, pessoal, bem-vindos ao nosso curso de aromaterapia em ênfase em aromatologia. Estou muito feliz de estar gravando essa primeira aula para vocês. A gente vai deixar o módulo 1 aqui sensacional para que vocês iniciem esse caminho, essa jornada. No módulo 1, gente, a gente tem a história, a definição da aromaterapia, a definição de aromatologia, para vocês saberem diferenciar uma e outra, também aromacologia, o que são os fundamentos da aromaterapia, como a aromaterapia cura, os princípios desse tratamento, né? A fitoterapia, um pouquinho sobre a diferença, o que é a aromaterapia dentro da fitoterapia, e também vamos trabalhar o termo holístico. Então, bem-vindos à minha aula. E agora a gente vai iniciar então falando sobre o que é a aromaterapia, né? Aromaterapia, aroma é a ciência, né, do despertar do sentido do olfato, e terapia é um tratamento, né? Então, um tratamento através dos aromas. E o que são os aromas? Os aromas são moléculas encontradas em caules, flores, né, nas plantas, e essas moléculas são identificadas pelo nosso sentido, pelo olfato, e identificado pelo nosso cérebro como aromas diferentes. Então, cada aroma é uma molécula. Então, você identifica a molécula através do seu nariz, do aroma. Ela é conhecida, a aromaterapia, como a terapia com os óleos essenciais. Surgiu na França, gente, esse termo. Não que a aromaterapia ela não tenha sido utilizada antes, ou ninguém tinha falado dela, não. O termo e o tratamento escrito, registrado, surgiu na França, e ela pode ser definida, então, como a arte e a ciência de utilizar esses aromas, essas moléculas vindas das plantas, extraídas naturalmente das plantas, para equilibrar o corpo, para harmonizar o emocional e promover a saúde do físico e da mente, e por que não do espírito. Então, vamos falar sobre isso. A aromaterapia, ela procura unificar os processos fisiológicos, psicológicos e espirituais. Então, são essas 3 áreas, até 4 áreas a gente vai estar trabalhando dentro da aromaterapia, e vai melhorar o processo de cura inato de um indivíduo. E isso é muito importante vocês prestarem atenção. Nós vamos aprender sobre a palavra cura, o que é cura na realidade, o que é doença, e como nós, através da aromaterapia, a gente pode auxiliar o processo de cura. Gente, a aromaterapia é muito antiga, ela é milenar, mais de 6.000 anos a gente já tem aí material, documentos de que as plantas estavam sendo utilizadas no equilíbrio, na cura, no tratamento de problemas do corpo, da mente, do espírito, né? Nós tivemos aí um imperador chinês, tanto que as plantas são muito veneradas e utilizadas na medicina chinesa, muito conhecida a medicina chinesa, né? Então, esse chinês iniciou o estudo dos aromas há mais de 5.000 anos antes de Cristo. Isso é muito tempo atrás, gente. É um conhecimento muito antigo, é um conhecimento milenar, é algo que corre nas nossas veias, no nosso DNA, né? Então, fala-se nesses transcritos de ervas, de árvores, de especiarias, né? E já eram aplicados nesses chineses, no dia a dia desses chineses. Então, não é algo de agora, não é nada novidade que a gente está falando para vocês. A aromaterapia esteve presente na Mesopotâmia. Quem estuda um pouquinho de história, né, lá na 7ª série, na 8ª série, né, antes de Cristo, existia lá esse povo, e eles usavam muito as rosas. Eles utilizavam, como eles não tinham os processos de destilação, né, muito avançados, eles não conheciam, desconheciam esses processos, eles utilizavam a planta pura no seu rosto.
passavam pétalas de rosa no seu rosto. E eles esfregavam isso na cabeça e dentro da boca, inclusive, para cuidar dos dentes, da dentição. E muitos desses extratos, desses óleos, dos ungüentos, eles chamavam de ungüentos, eram feitos perto dos templos, porque era utilizado muito a fins religiosos e terapêuticos, porque após a utilização desses ungüentos, dessa planta batida, da forma rústica que eles faziam, por desconhecer os processos de destilação, eles se sentiam mais conectados com Deus, mais equilibrados, mais harmoniosos com Deus. E entre eles a gente pode citar, então, mirra, a murta, o cardamomo. O cardamomo é um óleo muito forte, muito poderoso. Ele consegue manter, ele tem composições químicas tão fortes que ele permanece por muito tempo, é a base de muitos perfumes. Eles utilizavam também na técnica da maceração, né, que é bater a planta com azeite. Em Roma também, o uso desses perfumes era muito utilizados, então eles faziam como perfumes também para se banharem, para se aromatizarem, porque isso cuidava da pele, né? Eles percebiam essas mudanças. E eles eram fascinados, os romanos, pelos aromas, e eles perfumavam até os circos antes dos espetáculos nas arenas. Então era muito utilizado esses óleos essenciais, essas plantas, né? Agora, os egípcios também não ficaram para trás, eles usavam diferentes ervas e elementos aromáticos no seu dia a dia, embalsamavam as suas múmias, né? Não mais do que as múmias, como que permaneceram tanto tempo? Planta, compostos de plantas, né? E quais eram essas plantas? Olíbano, mirra, gálbano, canela, cedro, baga de zimbro, nardo. Elas eram muito valorizadas desde aquela época. Não era barato comprar olíbano e mirra naquela época já, por conta do seu grau terapêutico, da sua raridade. E também porque também não era plantado a qualquer lugar. Existem partes do planeta onde essas plantas crescem, onde elas são originárias, né? E eram muito procuradas. Assim como o ouro, assim como os metais preciosos, essas plantas também eram muito procuradas e tinham um valor alto e agregado. Com o tempo, os egípcios eles passaram a refinar o uso dessas substâncias aromáticas. Antes era mais resinento, né? Eram as resinas, as pedras, e eles chegaram ao incenso e até a remédios cosméticos. Então, com o passar do tempo, eles também foram evoluindo a sua forma de oferecer, de fazer esses cosméticos, essas misturas curativas. A gente tem escritos de Hipócrates, né? Quem estudou filosofia, enfim, a gente se lembra muito tempo da escola, quando a gente fala de Hipócrates, por exemplo, ele estudava o corpo como um todo, né? Como um único organismo. Isso é holístico, né? E ele é um dos grandes filósofos também da homeopatia e acreditava que a cura deveria ser feita principalmente através da alimentação. E óleo essencial é planta, não deixa de ser composto químico. O que resta do que comemos são os compostos químicos, né? Depois que a gente ingere, que sai toda a parte bonita, né? Toda a parte do paladar, o que fica são composições químicas, óleos essenciais, vitaminas, minerais. Então, Hipócrates acreditava que a cura estava na alimentação, nas massagens, nas ervas medicinais, e que somente como último recurso deveríamos utilizar a cirurgia. Na época não existia remédios, não existia medicamento sintético. O sintético ele é muito recente, gente. Por milênios a nossa população, o nosso povo foi tratado, cuidado com planta. Então, muito conhecimento se perdeu com a invenção do sintético, com a facilidade da modernidade, né? Então, existe muito conhecimento aí que foi refutado, enfim, por conta da facilidade, velocidade e rapidez da medicação sintética, né?
E então Hipócrates também acreditava, é algo que também acredito e compactuo, que nós somos uma entidade completa e que nós temos que tratar a doença, temos que tratar o corpo de uma forma completa e não separada. O espírito, a mente, o corpo, né? Essa é a verdadeira aromaterapia. É a aromaterapia holística que cuida do todo, da emoção, do físico, do espiritual, né? E também adapta tudo isso a um estilo de vida também, que precisa estar alinhado com esse tratamento. É muito importante a gente relembrar que na história temos um dos mais brilhantes e influentes médicos gregos, gente. É um médico. Se chamava Glaudius Galeno de Pérgamo, que viveu de 129 a 199 depois de Cristo. Pega isso, mas aí 2000 anos. Ele é acreditado como o primeiro creme cosmético a frio. Ele que inventou o primeiro creme cosméticos, que continha cera de abelha, azeite, pétala de rosa e água. E era um médico. Os persas foram os que mais contribuíram para o conhecimento das substâncias aromáticas e da medicina. Então, os médicos de outrora, a base da medicina, a base do cuidado do ser humano esteve com as plantas, com os compostos aromáticos. E aí a gente vai entender um pouco mais para frente, com o caminhar do nosso curso, o que aconteceu que mudou tudo isso no meio do caminho. Aí a gente vai entender o movimento que nós vivemos hoje. Temos também, não podemos deixar de citar, gente, em Vincina, 980, 1037 depois de Cristo, que também era conhecido como Avicena, né? De origem persa também. Olha só, os persas muito fortes nessa questão. Ele ganhou o título de príncipe dos médicos. Ele foi responsável por melhorar o processo de destilação. Então, a destilação iniciou ali, né, em 1000 depois de Cristo, 1000 anos depois de Cristo, onde iniciou aí as melhoras, né? E observe que sempre tem um governante, alguém no poder que facilita a nossa vida. Se a gente não tem esses caras, essas pessoas importantes que nos governam, nos auxiliando a avançar, é quase que impossível a gente avançar. E aqui ele se tornou o príncipe dos médicos e melhorou o processo de destilação, e graças a eles hoje vocês têm óleos essenciais destilados, né? E foi a primeira pessoa a produzir óleo de rosas por destilação a vapor, óleo de rosa ainda, que é um óleo muito especial, né? Agora, gente, o tempo passou e com certeza muitos outros nomes não estão sendo citados aqui, mas vamos citar os mais importantes para a gente não ficar com muita teoria. A gente não pode deixar de venerar, felicitar e agradecer o Gattefossé, né? René Maurice Gattefossé. E ele é conhecido como o pai da aromaterapia, uma vez que ele é o responsável de existir esse termo e de iniciar aí os processos de estudos. E aí sim, mais moderno, 1930, iniciou. Ele trabalhava com floriterapia, trabalhava com plantas. Em seu laboratório ele tinha muita lavanda, tinha muitas flores, e aconteceu um acidente com ele, né, durante o seu trabalho. E lá ele tinha, né, um tanque com florais de lavanda, e intuitivamente, quando ele se queimou, ele imediatamente jogou os seus braços dentro, né, desse recipiente que tinha
a água de lavanda com óleo essencial de lavanda, e ele percebeu então a ação analgésica da lavanda, curativa, e foi drástico, não foi uma coisa assim no outro dia, foi quase que imediatamente que ele sentiu o alívio dessa dor. Também não desenvolveu infecção, nem ferimentos graves, e aí algo clicou e ele disse: tem algo aqui que a gente não sabe. E foi esse acidente, por isso que eu digo, às vezes acontece uma coisa muito ruim na sua vida para que algo muito maravilhoso venha acontecer de melhor aí na sua vida, na vida das pessoas que você convive. Então, né? Esse acidente, por conta desse acidente, hoje estamos aqui falando de aromaterapia. E ele documentou todos os seus estudos num livro muito famoso, conhecido, aqui tá a foto, publicado, Aromaterapia, e ele revelou o fundamento científico baseado nas virtudes antissépticas e curativas dos óleos. Então, existe um cara em 1930 já estudando, postando e documentando a ciência por trás dos poderes e das virtudes antissépticas e curativas. Então, não existe fundamento em dizer que óleo essencial não cura, que planta não cura, que aromaterapia não cura, né? Já estamos estudando isso há muito tempo. Vamos lá, então. Margaret Murray, não podemos esquecer dessa pessoa maravilhosa, né, que nos deixou um legado incrível, considerada a mãe da aromaterapia, né? Ela deu continuidade aos estudos do René Maurice. E a Margaret Murray, ela foi uma bioquímica austríaca que se interessou enormemente, se jogou na aromaterapia, desenvolveu o trabalho do Maurice, deu continuidade e deu conclusão na prática. Então, toda a teoria do Maurice, ela pegou e ela aplicou no seu dia a dia, né? Utilizando os óleos essenciais, principalmente na massagem. Ela era mulher de um médico, trabalhou em parceria com seu esposo, um homem muito evoluído para a época, né? Ela enfrentou muita coisa por ser mulher. Também ela é da enfermagem, utilizava muito as técnicas da massagem com os óleos essenciais, por conta de estar trabalhando como enfermeira também. Então, a enfermagem, a base da enfermagem também está na aromaterapia e não na medicação, né? Então, estudar a vida, né? Se você é enfermeira, se você está no ramo da saúde, buscar na história a base de onde veio a enfermagem, como que foi utilizado, né? Toda a base dos cuidados são com as plantas. E a Marguerite, ela desenvolveu técnicas de massagens para essas pessoas doentes, feridos de guerra, né? E ela era uma grande defensora do uso tópico. Então, toda a vertente, a abordagem, os discípulos, os livros de Margaret Murray são focados no uso tópico dos óleos essenciais, porque essa era a linha de trabalho dela, não deletando as outras partes, mas essa era a linha de trabalho dela, era isso que ela estudava e nisso que ela se especializou. E ela consegue mostrar através da prática, dos cremes que criou, das técnicas de massagens, que a melhora, a cura poderia chegar para esses, e também a melhora, principalmente a melhora, né? Reduzindo o estresse pós-traumático, as condições de pele, né? Desses soldados, dessas pessoas que chegavam assim, quebradas ali, para que ela solucionasse de alguma forma. E na época também não tínhamos uma gama, uma variedade de medicamentos que hoje existe na indústria, não existiam. Então, aí era forte o trabalho com as plantas, né? Uma vez que não tinha medicação, eles se jogavam nas plantas. Hoje a gente tem tanta medicação e acabam esquecendo da nossa fonte primária. Após a morte da Marguerite,
o trabalho foi continuado por Danielle Ryman. Se vocês quiserem pesquisar mais e se aprofundar mais sobre ela, ela é considerada uma autoridade no ramo de aromaterapia no mundo, por ter dado continuidade, então, a esse estudo com os óleos essenciais, né? A Marguerite, então, é nossa mãe, o René Maurice, o nosso pai, somos muito gratos a ele, e a Marguerite, ela padeceu bastante por ser mulher, não ter direitos a nada, não ter direito a publicar nada, mas ela conseguiu mesmo, dentro de tantos obstáculos da época, né? Conseguiu fazer investigações clínicas, né? E ela foi pioneira no tratamento holístico, foi ela que começou a falar das emoções, de como o estresse poderia influenciar aí no tratamento do paciente, né? Observem que a aromaterapia, ela vem sofrendo retaliações desde sempre, né? Desde o momento que ela começou a ser incorporada na sociedade como algo de extrema valia e uma vertente natural de cuidados, a gente iniciou aí também a sofrer retaliações por conta de uma sociedade patriarcal, mais fechada, onde não permitia a mulher se posicionar. E graças a Deus, a gente sempre tem alguém dando continuidade. Nós, hoje que estamos aqui no curso, somos os que vão levar adiante esse conhecimento milenar, sendo autorizado pelas autoridades ou não, recebendo validação científica dos padrões que temos ou não, somos nós os perpetuadores desse conhecimento. Agora a gente vai continuar falando de gente importante dentro da aromaterapia. Por que eu estou passando esses nomes para vocês pesquisarem sobre eles, se possível lerem os extratos, os excertos dos livros deles e se conectar com essa energia, né? Porque com essa consciência, quem são essas pessoas, o que faziam, o que eles queriam, qual era o objetivo deles, né? Nós temos o Jean Valnet, que é um médico militar francês. Médico militar, ajudou a tratar feridos na Segunda Guerra Mundial, pegando esses estudos de massagem da Marguerite. Tinha escassez de medicamentos, como eu mencionei, não havia muitos medicação. Então, eles foram obrigados, forçados a testarem as plantas e os óleos essenciais, auxiliando muita gente, salvando muita gente, curando muita gente. E os resultados foram impressionantes. E ele foi aperfeiçoando essas técnicas, tá? O Valnet, depois da guerra, ele utilizou as mesmas técnicas, as mesmas essências que ele estava utilizando lá na guerra com os soldados. Ele utilizou para tratar tuberculose, diabetes e outras doenças. Ele pensou como nós pensamos: se cura a minha pele, regenera a minha célula, né, de uma forma visível, que eu estou vendo a transformação, mesmo eu não entendendo, por que não vai regenerar algo dentro de mim que não deixa de ser célula também? Assim ele foi dando continuidade aí aos trabalhos e aos estudos, tá? A gente deve ao Valnet um valioso teste que vocês devem estar sabendo somente agora. Existe um teste usado pelos médicos em aromaterapia que é chamado de aromatograma, que ajuda a selecionar as essências mais eficazes para cada paciente, e nós vamos conhecer o aromatograma logo logo, tá bom? Então aguardem que vocês vão conhecer o aromatograma utilizados por médicos. Aqui eu deixei a capa do livro dele, que vocês podem pesquisar aí na internet, tá? Indico vocês imprimirem esse material e relerem depois, sempre que vocês precisarem. Entre outros colaboradores dessa disciplina, podemos citar o Paolo Rovesti, que é esse senhorzinho aqui de gravata, diretor do Instituto Derivate Vegetal, que demonstrou os efeitos no tratamento clínico da ansiedade e da depressão. Pode observar que todo o meu curso de aromaterapia ele vem nessa ênfase, nesse enfoque
clínico, científico, comprovado, que é o que nos interessa. Você que está aqui fazendo esse curso, você está muito mais interessada na comprovação científica, nos estudos clínicos, não é? Então, claro que também vamos falar de espiritualidade, vamos falar de emoções, mas a gente vai estar sempre baseado e ancorado pela ciência. O Robert Tisserand, então, que é um nome muito, muito conhecido, a maior parte dos cursos de aromaterapia no Brasil se baseiam em Robert Tisserand. A tabela de diluição no Brasil, utilizada pelo Brasil pela maior parte dos aromaterapeutas, se baseiam na tabela construída, criada e estudada por Robert Tisserand. Em 1977, escreveu o primeiro livro em inglês sobre aromaterapia. Até então, era de cunho francês, né? E o nome desse livro se chama The Art of Aromatherapy. Esse livro ele tornou-se inspiração. Eu tenho esse livro, né? E referência para praticamente todos os futuros autores sobre os assuntos por quase 2 décadas. Então, ele inspira muito porque ele mergulhou realmente. Mas a tabela de diluição, todas as coisas, né, que ele criou, foi baseada nas suas próprias experiências, estudos de caso e clínicos. Você pode ter o seu, você pode ter as suas experiências, e nós estamos aqui despertando. Por isso que esse curso se chama Despertar, porque dentro desse curso, por que não ter nomes aí grandiosos que possam descobrir coisas novas, né? Descobrir coisas que ainda não existem ou que não está ainda na luz do conhecimento, né? Isso é um convite também para quem queira mergulhar cada vez mais.